No vídeo de hoje, será discutido o fundo imobiliário VILG11, que sofreu uma queda nas cotações de 14% no último ano até o momento. Os motivos por trás dessa desvalorização serão explorados, com base na análise do relatório de maio de 2024. Serão examinados diversos fatores que podem ter influenciado essa queda, incluindo o desempenho financeiro, a taxa de vacância dos imóveis, as condições do mercado imobiliário, as estratégias de gestão e eventos específicos que impactaram o fundo. A análise visa proporcionar uma compreensão clara das razões que levaram à desvalorização do VILG11. Bem-vindos ao canal De Olho no Dividendo. Como você já percebeu, aqui no canal De Olho no Dividendo, você encontra análises completas, insights estratégicos e informações essenciais para tomar decisões inteligentes no mundo dos negócios. Sendo assim, considere dar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Ao analisar o relatório de maio do fundo imobiliário VILG11, algumas informações gerais importantes são destacadas. A gestora do fundo é a 20 Real Estate, enquanto a administradora é a BRL Trust. O fundo teve início em dezembro de 2018 e seu código de negociação na B3 é VILG11. O fundo possui uma gestão ativa no segmento de logística e seu público-alvo são os investidores em geral. Em relação aos valores financeiros, o valor de mercado do fundo fechou em R$ 88, enquanto o valor patrimonial é de R$ 113,90. O fundo possui 14.997.396 cotas e 159.486 cotistas. A taxa de administração varia conforme o valor de mercado, cerca de 0,95% ao ano para valores de até R$ 500 milhões, 0,85% para valores entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão e 0,75% para valores que excederem R$ 1 bilhão. Além disso, há uma taxa de performance de 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA, acrescido de um spread de 6% sobre o valor total integralizado de cotas do fundo. Essas informações fornecem uma visão detalhada da estrutura e das condições financeiras do VILG11. Em comentários do gestor, o relatório informa que no cenário macroeconômico do primeiro semestre de 2024, a mudança progressiva na percepção do mercado sobre a política monetária do Fed foi o principal evento de destaque. No final de 2023, o Fed sinalizou uma potencial queda de 75 pontos base no Fed Funds em 2024. O mercado, antecipando-se, chegou a precificar mais de 125 pontos base de reduções na taxa básica americana. Contudo, a atividade econômica forte e uma taxa de inflação persistente fizeram com que essa percepção mudasse. Em maio, os mercados futuros de Fed Funds passaram a precificar que não haveria queda alguma nas taxas de juros em 2024. Essa mudança de percepção impactou os principais mercados globais, incluindo o Brasil. Inicialmente, a expectativa no Brasil era de queda na taxa Selic, influenciada pelas taxas de juros internacionais. O Banco Central estimava a taxa de juros real neutra da economia em torno de 4,5%. Com a expectativa de inflação futura em torno de 3,5%, acreditava-se que o piso da Selic seria de 8%. No entanto, com o mercado precificando juros estáveis nos Estados Unidos, a taxa de juros relevante no Brasil passou a ser determinada pelo mercado internacional. Para evitar a fuga de poupanças domésticas para o exterior, a taxa de juros no Brasil precisa ser a taxa americana acrescida de um prêmio de risco e inflação. Esse piso, calculado hoje, estaria em torno de 8,10%. Historicamente, exceto em momentos extraordinários como a pandemia, a taxa de juros no Brasil nunca ficou abaixo da taxa do Fed Funds mais 4%, o que atualmente equivaleria a 9,25%. A correlação entre os mercados de juros do Brasil e dos Estados Unidos tem sido alta nos últimos meses. A reavaliação do ritmo de quedas nos Estados Unidos levou a uma reprecificação no Brasil. Além disso, o cenário internacional impactou o mercado doméstico, com o presidente do Banco Central comunicando em abril que a queda de 50 pontos base na Selic na reunião de maio estava menos certa. Essa incerteza gerou uma divisão no Copom. 5 diretores nomeados pelo governo anterior votaram por uma queda de 25 pontos base, enquanto 4 diretores nomeados pelo governo atual votaram por uma queda de 50 pontos base. Essa dissidência sugeriu que o grupo minoritário, que se tornará majoritário em 2025, é mais leniente com a inflação. Esse incidente no Copom e a mudança no cenário internacional aumentaram as expectativas de inflação,
exigindo uma postura mais conservadora do Banco Central para restaurar a credibilidade. O gestor prevê uma pausa na queda de juros nas próximas 2 reuniões, seguida por quedas de 25 pontos base nas 3 últimas reuniões do ano, encerrando com a Selic em 9,75%, assumindo uma clareza maior no cenário de queda de juros nos Estados Unidos no segundo semestre de 2024. Adicionalmente, espera-se um crescimento do PIB de 2,5% para 2024, impulsionado pela reconstrução do sul do país. A taxa de desemprego está próxima de níveis recordes de baixa, indicando pressões salariais e uma possível alta na inflação de serviços. Esse ambiente de crescimento acelerado pode gerar mais cautela na política monetária nos próximos anos. A curto prazo, a dinâmica do mercado de juros e dos demais ativos estará mais relacionada à evolução dos cortes de juros no mercado americano. No item Performance do fundo, resultado e distribuição de rendimentos, temos que em maio, o fundo imobiliário VILG11 informou que registrou um resultado de R$ 8.967.000, o que equivale a 60 centavos por cota. No entanto, ao analisar os dados, foi identificado um erro de digitação. O resultado real foi de R$ 9.801.000, o que equivale a 65 centavos por cota. Além disso, o relatório mencionou que os imóveis do portfólio contribuíram com um total de R$ 11.794.000, o que equivale a 79 centavos por cota. Entretanto, a tabela apresentou um valor diferente, R$ 12.377.000, correspondendo a 83 centavos por cota. Após a distribuição dos rendimentos, o fundo terminou o mês com uma reserva de resultado não distribuído de R$ 2.422.000, equivalente a 16 centavos por cota, acumulando mais 5 centavos no mês de maio. Este valor difere do informado erroneamente no relatório, que mencionou uma reserva de R$ 1.620.000, ou 10 centavos por cota. Essas discrepâncias sugerem que o relatório pode ter sido elaborado com base em um simples copiar e colar das informações do relatório de abril, sem a devida atualização dos dados. Mais abaixo, temos o histórico de rendimentos, onde observamos uma queda de 70 para 60 centavos, do ano passado até hoje. No item Estimativa de rendimentos, temos que, com base nas atividades em andamento para a comercialização dos espaços vagos do fundo, a gestão estima que o rendimento mensal distribuído no primeiro semestre de 2024 deverá ficar entre 55 e 65 centavos por cota. A gestão está empenhada em comercializar esses espaços vagos, e quaisquer atualizações serão comunicadas pelos meios oficiais do fundo. No item Rentabilidade, temos que a cota ajustada do fundo encerrou o mês de maio na B3 a R$ 88, refletindo uma variação negativa de menos 4,6%. Considerando os rendimentos distribuídos, a rentabilidade total no mês foi de menos 3,9%. Desde o seu início, o fundo acumula uma rentabilidade total de 31,1%. No mesmo período, o índice IFIX apresentou uma rentabilidade total de 47,3%. No item Negociação do fundo na B3, temos que o fundo imobiliário VILG11 encerrou o mês de maio com um total de 159.486 cotistas. O valor de mercado do fundo foi de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, demonstrando a significativa capitalização e a confiança dos investidores. O volume médio diário de negociação das cotas do fundo foi de R$ 2,3 milhões, refletindo uma movimentação considerável no mercado. Esse volume de negociação representou um giro de 3,6% das cotas do fundo, indicando uma boa liquidez e um alto nível de atividade entre os investidores. Esses dados ilustram a solidez e a atratividade do fundo no mercado financeiro, destacando a sua capacidade de atrair e manter uma base ampla e ativa de cotistas. No item Composição da carteira do fundo, temos que ao final de maio, o patrimônio líquido do fundo alcançou R$ 1,71 bilhão, com participações em ativos imobiliários totalizando R$ 1,93 bilhão. Além disso, as aplicações financeiras somaram R$ 48,1 milhões, sendo R$ 17,5 milhões em ativos com liquidez imediata, e R$ 30,6 milhões em cotas de fundos de investimento imobiliário. Essa composição reflete a alocação de recursos do fundo em diversos tipos de ativos, proporcionando uma visão detalhada sobre a estratégia de investimento e a gestão do patrimônio líquido. Possui R$ 265 milhões em obrigações financeiras de longo prazo. Após deduzir as aplicações financeiras, essas obrigações líquidas somam R$ 217 milhões, representando 11,4% do total dos ativos imobiliários do fundo. Do montante total, 7% apresentam vencimento em até 12 meses. Sendo assim, podemos ver que o fundo está com uma alavancagem saudável. Mais abaixo, segue o cronograma de pagamento das obrigações de aquisições de imóveis e seus respectivos prazos.
No item Indicadores Operacionais do Portfólio, temos que no mês de maio, a taxa de ocupação do fundo foi impactada pela redução da área alocada nos ativos Caxias Parque, Porto Canoa Log e Parque Logístico Pernambuco. A gestão está implementando medidas proativas para reocupar as áreas desocupadas, demonstrando um compromisso contínuo com a otimização do desempenho operacional e a maximização da ocupação dos ativos imobiliários do fundo. Em receita média de aluguel, temos que o fundo está com R$ 21,60 por metro quadrado, enquanto o índice de mercado apresenta R$ 21,80 por metro quadrado. No item taxa de ocupação média, temos que o fundo está com 91,4%, enquanto o mercado apresenta 90,1%. Em inadimplência líquida média, temos que o fundo está negativo em 0,7%. Ao término de maio, o portfólio do fundo consistia em participações em 15 imóveis localizados em 7 estados do Brasil. No total, o fundo detinha mais de 590 mil metros quadrados de área bruta locável própria, com mais de 50 locatários diversos. Essa distribuição geográfica e diversificação de locatários são estratégias que visam mitigar riscos e maximizar o potencial de retorno do portfólio imobiliário do fundo. No portfólio, a diversificação da receita de aluguel por locatário é detalhada da seguinte forma: 15% da receita de aluguel é gerada pela Toque e Estoque, 7% é contribuído pela Unilog Express Logística, 7% pela Ambev, 7% pela Netshoes, 6% pelo Prêmio de Locação, 6% pela Privalha, 5% pelo Boticário, 5% pela Solística, 3% pela Movi. O restante, aproximadamente 39%, provém de outros locatários, incluindo empresas como Mercado Livre, DHL, Fast Shop, entre outras. Em termos de tipo de contratos, 91% são contratos típicos, enquanto 9% são contratos atípicos. No que diz respeito ao segmento de atuação dos locatários, a composição é a seguinte: 31% estão no segmento de e-commerce, 28% em transportes e logística, 11% em alimentos e bebidas, 7% em saúde, 5% em cosméticos, 18% em outros segmentos. A diversificação geográfica por estado é a seguinte: 36% dos ativos estão localizados em Minas Gerais, 20% em São Paulo, 19% no Espírito Santo, 9% no Rio Grande do Sul, 8% no Pará, 5% no Rio de Janeiro, 3% em Pernambuco. Essa distribuição mostra a diversidade do portfólio do fundo tanto em termos de locatários e segmentos de atuação quanto de localização geográfica, oferecendo uma base sólida para mitigar riscos e maximizar retornos. Mais detalhes sobre as localizações dos ativos do fundo e seus respectivos inquilinos seguem abaixo. No final de maio, o portfólio do fundo apresentava um prazo médio remanescente dos contratos vigentes, VALT, de 3,7 anos. Essa métrica é crucial, pois reflete a média de tempo restante para o término dos contratos de locação. Portfólios com VALT mais longo tendem a demorar mais para refletir eventuais aumentos nos aluguéis praticados no mercado, enquanto portfólios com vencimentos no curto prazo têm o potencial de reajustar os níveis de receita mais rapidamente. Quanto aos vencimentos dos contratos, aproximadamente 6,3% da receita de aluguel do fundo corresponde a contratos com vencimento até 2024. Os contratos remanescentes, que representam 93,7% da receita, possuem vencimentos entre os anos de 2025 e 2038, sendo 65,4% a partir de 2027. Essa distribuição dos vencimentos proporciona uma visão detalhada da estabilidade e previsibilidade das receitas de aluguel do fundo ao longo dos próximos anos. No item mês de renovação e índice de reajustes, temos que, em junho e julho, o fundo terá um reajuste de 4% com base no IPCA. Agosto, 12% dos contratos serão reajustados pelo IPCA e 2% pelo IGPM. Setembro, 9% dos contratos serão reajustados pelo IPCA e 5% pelo IGPM. Outubro, 1% dos contratos será reajustado pelo IPCA e 6% pelo IGPM. Novembro, 13% dos contratos terão reajuste pelo IPCA. Dezembro, 2% dos contratos terão reajuste pelo IPCA. No total anual, os reajustes serão distribuídos da seguinte forma: 21% dos contratos serão reajustados pelo IGPM. 79% dos contratos serão reajustados pelo IPCA. Essa distribuição detalhada dos reajustes ao longo do ano fornece uma visão clara da estratégia de atualização de valores dos contratos, refletindo a prevalência do IPCA como índice de reajuste predominante para a maioria dos contratos do fundo. O último item mostra os ativos do portfólio do fundo, com a participação, ABL, taxa de ocupação, gestão condominal ou locatário e o tipo de contrato. Caso queiram saber detalhes, pausem o vídeo. Vou passar paulatinamente.
No instante em que este vídeo está sendo gravado, o VILG11 encontra-se cotado a R$ 82,15, tem um dividend yield de 9,40% nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que esse indicador é simplesmente a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. Possui um P sobre VP de 0,72, indicando que está com um desconto de 28%. Tem liquidez diária de cerca de quase R$ 2 milhões e teve uma desvalorização de 14,70% nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que no site Investidor 10 são considerados os dividendos nesta desvalorização. Outros sites mostram um valor maior, sem considerar os dividendos, cerca de 21% de desvalorização, como aparece no status Invest, por exemplo. Na minha visão, apesar do fundo imobiliário VILG11 apresentar uma desvalorização de pouco mais de 14% nas cotações no último ano, o fundo possui características que podem ser atrativas para determinados perfis de investidores. A desvalorização está ligada a fatores econômicos como expectativas de inflação e políticas monetárias do Fed e do Banco Central do Brasil, além do aumento de sua vacância. Com uma taxa de ocupação de 91,4% e inadimplência líquida negativa de 0,7%, a gestão dos contratos de locação se mostra eficiente. O portfólio é diversificado, com 15 imóveis em 7 estados, que mitiga riscos e oferece estabilidade. Os contratos de locação têm um prazo médio remanescente de 3,7 anos, garantindo previsibilidade de receitas. Atualmente cotado a R$ 82, com valor patrimonial de R$ 113,90, o fundo apresenta um desconto de 28%. O dividend yield de 9,40% nos últimos 12 meses é atrativo para a renda passiva, embora não garanta retornos futuros. Essas características sugerem que o VILG11 pode ser interessante para quem busca o estudo de diversificação em ativos imobiliários, desde que os riscos sejam avaliados criteriosamente. Se você achou este vídeo útil para seus estudos, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Agradeço pela sua atenção e até a próxima.